Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula, essa primeira videoaula aqui sobre rigging, tá? Para câmeras. O objetivo dessa aula é explicar primeiramente o que é um rig para câmera, tá? Explicar por que são importantes e depois eu vou ensinar como vocês criarem e utilizarem esses rigs de câmera dentro do Blender, tá ok? Então, eu queria começar explicando o que são os rigs, e eles nada mais são do que uma espécie de guia para a câmera, tá? Como vocês podem ver aqui no Blender, a gente tem a nossa câmera aqui, tem a Suzane aqui do lado, e alguns movimentos de câmeras não precisam de rig. Alguns movimentos simples, como um dolly, tá? Um dolly para frente ou para trás, a gente não vai precisar de um rig, porque só movendo a câmera no eixo Y, ou melhor, no eixo Z da câmera, né? O eixo local Z da câmera, a gente consegue um movimento bem acurado, bem preciso, disso que é o movimento de dolly, tá? Outros movimentos como o slide, que é só o movimento de câmera para o lado, também é bem fácil de conseguir, sem nenhum tipo de rig, tá? Mas existem outros tipos de movimentos de câmera, como o crane shot, ou então também conhecido como pedestal shot, que já é mais complicado de se conseguir, porque eu precisaria levar essa minha câmera no eixo Y, mas ela precisaria continuar olhando para a Suzane, tá? Então esse tipo de movimento de câmera já não é tão fácil de se conseguir sem rig, tá? A gente até poderia colocar a câmera aqui, criar um keyframe de localização, rotação, escala, depois ir para o fim da minha animação, que eu vou terminar em 90 mesmo, 90 frames, e aí subir a câmera, rotacionar, marcar outro keyframe, e assim a gente teria algo parecido com o crane shot, tá? De forma até bem fácil de se conseguir, sendo que nem sempre as nossas cenas vão ser tão simples como essa. Então, muitas vezes vai ser necessário mais do que 2 keyframes para conseguir esse tipo de coisa, tá? Então, imagine vocês que se eu tivesse tivesse a Suzane se movendo e essa câmera tivesse que se mover também, a gente teria bem mais keyframes aqui e já seria bem mais difícil de conseguir esse efeito. Então, basicamente, isso é o motivo de que a gente tem necessidade de utilizar desses rigs para a câmera, que é para que a gente consiga recriar esses movimentos muito utilizados na cinematografia de maneira simples e fácil, tá? E aqui eu já vou começar a ensinar vocês em como criar os próprios rigs de vocês, só que antes disso eu vou mostrar uma maneira de vocês utilizarem um rig que já vem pronto, tá? Para câmeras. Então, para começar, eu vou acessar as preferências do Blender, tá? Através de Ctrl Alt U. Vocês podem ver os atalhos que eu estou utilizando aqui. E nessa aba de Add-ons, a gente vai ter alguns plugins para o Blender, ou também conhecidos como Add-on, que vão facilitar a nossa vida, tá? Aqui, no meu caso, já está habilitado esse Add Camera Rigs, tá? Então, se vocês, no caso de vocês, provavelmente ainda não deve ter habilitado, porque ele não vem nativo no Blender. Então, vocês basicamente só tem que marcar esse checkbox aqui, e para o Blender sempre reconhecer essas configurações que vocês estão usando, vocês marcam essa caixinha aqui, Safe User Settings, tá? Basicamente, depois vocês podem fechar essa caixa de diálogo. E aí agora, quando vocês derem um Shift A para criar malha, curva, armadura e outras coisas,
vocês aqui dentro de câmera, vocês vão ter um Dolly Camera Rig e um Crane Camera Rig, tá? Vou criar o Crane Camera Rig e automaticamente ele já é adicionado à nossa cena aqui, tá? Vou dar um Alt G para que ele seja criado no centro do universo. E aí, para a gente mover essa câmera propriamente, a gente tem que vir aqui nesse modo os objetos têm vários modos, né? E no caso a gente quer mexer com o rig da câmera, então a gente tem que ir para esse Pose Mode, tá? Aí nesse Pose Mode eu posso mover os controladores dessa câmera e obter esses movimentos que eu estava falando para vocês. Então aqui nesse caso, para a gente ter aquele crane shot que eu estava falando, a gente pode até fazer um crane shot com movimento de dolly, no caso. Então esse aqui é o principal controlador, tá? Esse que está selecionado aqui. Aqui vocês podem ver o nome dele, que é Crane Rig Root, que é o nome do bone, no caso, do controlador. Aqui a gente tem o Crane Rig Control, que é para controlar a câmera, se vai para cima, para baixo, tá? A gente também pode mover com o tamanho do pedestal da câmera aqui, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. E aqui, basicamente, é a mira da câmera, tá? É para onde ela vai ficar olhando sempre. Coisa simples. Mas aí, como é que eu faço, né, para criar os movimentos? Você já tem aqui um rig pronto para vocês utilizarem, e basicamente vocês só tem que criar os keyframes agora, tá? Então, se eu quisesse criar um movimento de crane, tá? Já com um afastamento do tipo dolly, eu criaria aqui um keyframe aqui no root, tá? Eu sempre vou marcar como locação, rotação, escala, só para não esquecer de marcar nenhum tipo de keyframe. Aí, no meu último keyframe dessa animação, eu vou me afastar, marcar mais uma vez o meu keyframe aqui. E aí, se vocês derem um play no timeline, vocês veem que a gente já tem um movimento de dolly acontecendo aqui. Mas, como eu disse para vocês, eu também quero um movimento de crane shot, tá? E para conseguir isso, eu vou ter que mexer esse controladorzinho aqui, ok? Então, eu vou marcar mais uma vez o keyframe desse controlador aqui. No final da minha animação, eu vou subir ele, tá? Ok. Aqui a gente já tem um crane shot acontecendo. Ok. Vocês podem ver aí. E se vocês quiserem alterar também, vocês podem mexer com a mira da câmera, tá? No meu caso eu não vou mexer não, mas vocês entenderam basicamente a ideia. E é para isso que servem os rigs, tá, gente? É para que a gente consiga esse tipo de movimento de maneira muito mais fácil, tá? Sem ter que estar mexendo com muitos keyframes. Por isso que a gente tem esses controladores. Esse é o grande objetivo. E aí, quem tiver curioso, pode acessar aqui a aba lateral do Blender, através da letra N, aqui como vocês estão vendo. E esse rig aqui, que já vem prontinho para vocês, ele tem algumas configurações que vocês podem alterar, tá? Então, por exemplo, se vocês quiserem adicionar um depth of field para a câmera de vocês podem clicar nesse botão que eu acabei de clicar aqui. E ele cria um empty. Esse empty é o foco da câmera de vocês, tá? Então, se vocês virem aqui, nas configurações da câmera aqui do lado, vocês podem ver que ele já setou o foco da câmera como esse empty. E aí, para a gente ver isso acontecendo, a gente tem que mexer aqui no f-stop da câmera, tá? Mas antes, vocês têm que habilitar aqui... Cadê? Depth of Field, tá? Para isso funcionar. E para a gente ver melhor, a gente precisa de um outro objeto na cena para que dê para enxergar bem esse Depth of Field acontecendo. Então eu vou colocar um cubo aqui mais para trás. E agora sim eu posso mexer no meu f-stop aqui do lado, tá, gente? Quem não conseguiu ver ainda.
E aí vocês vão ver que à medida que eu mexer esse meu empty, ele vai alterando o foco da câmera. Aqui eu coloquei um valor muito baixo, então o foco da câmera fica bem borrado. E esse valor aqui é o mesmo valor da vida real, tá? Então se a gente colocar um valor aqui de 2.8, que é bem comum ser utilizado em lentes, principalmente DSLR, a gente vai ter uma noção bem acurada, bem precisa do mundo real, tá? E aí se vocês verem que se eu colocar mais perto do cubo, ele foca no cubo, e se eu colocar aqui mais perto do meu macaco, da Suzane, ele também coloca pra mim o foco, ajeita o foco automaticamente, tá ok? Com isso a gente também pode criar efeitos, tá? Eu posso começar a minha animação lá no meu cubo, posso animar o meu empty aqui do foco. E aí eu posso fazer ela começar a ganhar foco quando ela se afasta da Suzane. Dessa forma. Então se vocês verem aqui, tá gente? Ctrl para cima vocês isolam uma determinada tela do Blender. O foco ali começa no cubo e depois ele termina aqui na Suzane. Tá ok? Então essa é a maneira de usar a rig já pronta assim do Blender, tá? Então, nem sempre a gente consegue fazer os movimentos que a gente quer com esse tipo de rig. Então, algumas vezes vocês vão ter que criar os próprios rigs de vocês, tá? Então, assim, vamos supor que a gente tenha um movimento mais complexo que aconteça em arcos, tá? Que já seria difícil de conseguir com aquele rig também, porque ele não funcionaria dentro de um caminho, né? Vocês teriam que animar e aí poderia ficar complicado também. Então, eu vou criar aqui uma curva que vai ser basicamente o caminho da minha câmera, tá certo? Dessa vez eu não vou usar um círculo, vou usar uma curva aqui qualquer. E vou dar uma direção meio extravagante aqui para ela, tá? Entrando no modo edição da curva, eu posso editar ela, fazer alguma coisa de trilho, assim, bem parecida com esses trilhos de câmera mesmo, tá, gente? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Basicamente, eu quero que a minha câmera... Eu vou até subir um pouquinho isso aqui. Eu quero que a minha câmera ande nessa curva que eu acabei de criar, mas que ela também tenha um controlador parecido com aquele último rig que a gente viu, que ela possa ficar olhando para esse controlador, tá? Para isso, eu vou criar um empty, esse tipo aqui mesmo, Plane Axis. E aí agora eu começo a fazer as relações para que isso ocorra. Basicamente, eu quero que a minha câmera ande nesse trilho e que ela olhe para esse empty todas as vezes, tá? Então, eu vou começar fazendo com que ela olhe para o meu empty. Vou clicar na câmera e vou vir aqui na aba de Constraints, ou restrições em português, tá? E vou dizer para minha câmera que a partir de agora ela sempre vai olhar para alguma coisa, tá? Que é esse Track Tool. Com esse Track Tool eu tenho que definir aqui o target, tá? Qual é para onde que ela vai ficar olhando. E eu quero que ela fique olhando para esse empty. Como eu não dei o nome para esse empty, eu vou vir aqui no meu outliner e vou dar o nome dele para mira, tá? Só para ficar mais fácil da gente entender. E aí eu vou procurar aqui ele, mira, tá? Aqui ele já está funcionando. Se eu mover o empty aqui, a câmera vai ficar olhando para ele, só que não está na direção correta. Então eu vou voltar para minha câmera, na aba de restrições aqui, e aqui a gente tem os localizadores, os gizmos locais, as coordenadas locais da câmera. E basicamente eu quero que esse eixo Y ele esteja para cima, quero que a minha câmera esteja olhando para cima. E eu quero que o eixo que fique apontando para esse empty seja o eixo Z, que está em azulzinho aqui, tá? Então aqui ele está me perguntando, olha, tá bom, eu já sei que o alvo é a mira, mas ela vai olhar para onde? Em que eixo? Então eu acabei de dizer para vocês que é no eixo Z, tá?
Só tem um pequeno problema, o eixo Z aqui, ele também está como setado para ser o eixo apontando para cima. Então eu já vou trocar esse aqui para ser o eixo Y, tá? Tanto que agora, como está Z e Z, aqui o modificador está dando um erro, por isso que estava em vermelho aqui. Por isso eu vou trocar para Y, tá? E aí vocês podem ver que a câmera está olhando para o lado errado. E o motivo disso é porque ela está olhando no eixo Z positivo. Positivo em relação ao empty, tá? E a gente quer, na verdade, o eixo Z mais negativo. E agora, essa configuração já funciona da maneira que a gente espera que ela funcione, tá? Para onde eu colocar o meu empty, ele vai olhar, a câmera vai ficar olhando corretamente. A segunda coisa que eu quero fazer é que a minha câmera ande nesse trilho que eu acabei de criar, tá? E para isso, para facilitar a nossa vida também, eu vou selecionar essa curva e mudar o nome dela para trilho, ok? Agora, com a câmera selecionada, eu vou adicionar um segundo constraint ou uma segunda restrição chamada follow path, que é basicamente siga um caminho. E quando eu fizer isso, ele mais uma vez pergunta qual é o target. Eu vou dizer para ele que é o trilho, tá? E como eu já tinha movido a minha câmera, ela basicamente tá funcionando, só que de maneira em uma localização que não é a que é correta. Para corrigir isso, eu vou vir aqui na aba de transformações aqui, tá? Que vocês podem chamar com a letra N aqui do lado, com a minha câmera selecionada, e vou zerar a minha localização para que ela comece no canto certo, tá? E também vou zerar a minha rotação para que não tenha nenhum erro de rotação. Vocês têm que estar com a câmera zerada, tá? Para aqueles que gostam de atalhos, o atalho para zerar a rotação e a localização seria Alt G e Alt R, tá? Alt G para localização e Alt R para rotação, ok? Tendo feito isso, a minha câmera está aqui, só que agora ela não está mais olhando para o meu empty, tá? E mais uma vez a gente tem que consertar esses valores aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o eixo Y para cima e o eixo forward é o menos Z. Ok, só o que tá, basicamente o que está acontecendo agora é que não está funcionando corretamente, porque esses constraints eles funcionam de maneira aditiva, tá? Então ele primeiro está olhando para a minha mira aqui, depois ele está querendo aplicar esse constraint de curva e não está funcionando da maneira que deveria funcionar. Para corrigir isso, eu vou colocar o meu follow path em cima, tá? Ele vai ser aplicado primeiro para depois o modificador de mira funcionar, ok? Aí agora quando a gente altera esse valor de offset aqui, a câmera basicamente segue o caminho que a gente espera, ok? Aí agora a gente pode animar e vocês têm tanto a opção de criar um caminho também para a mira de vocês, como eu fiz para a câmera, ou vocês podem deixar ela mais livre assim também. Então se a gente animar aqui, tá? A gente for para o primeiro frame, com a câmera selecionada, a gente vem no offset, deixa ela lá no começo da curva, marca esse keyframe aqui com a letra I, tá? Aí eu também vou pegar meu empty, dizer para ele começar olhando aqui para o cubo. E aí com o empty selecionado, eu vou marcar a letra I, vou dizer também, olha, eu quero um keyframe de localização, rotação e escala. Depois eu vou para o último keyframe, tá? Mais uma vez vocês podem ver os atalhos que eu estou usando aqui nessas caixinhas. E com a câmera selecionada, vocês vão alterar o offset para o ponto final. Vou marcar com a letra I, mais uma vez aqui, com o mouse em cima do offset. E vou mover agora o empty para que ele olhe para a Suzane corretamente. E mais uma vez marcar o keyframe do empty. Localização, rotação e escala. Ok? Então, se a gente colocar essa animação para tocar, a gente vai ter esse movimento acontecendo aqui ao longo de uma curva. Tá certo?
E aí esse movimento ele pode se alterar tanto quanto vocês queiram. Se vocês alterarem a posição da curva, o movimento se altera e a câmera continua seguindo a curva, certo? E assim a gente consegue resultados muito interessantes de maneira bem fácil. Ok? Vocês podem utilizar com outras curvas, podem utilizar com um círculo, vocês podem alterar esse empty para seguir uma curva também do mesmo jeito que está a câmera, certo? E para que a gente tenha um rig completo, a gente só precisaria de um root, tá? Que eu vou criar aqui com um empty do tipo círculo, que ele está ali, certo? Vou fazer uma rotação dele no eixo X, vou escalonar ele para ele ficar bem grande assim, tá? Centralizar ele mais ou menos aqui. E aí basicamente o objetivo do root é que ele seja um controlador geral, assim, que controle todos os objetos que são filhos dele ou que estão ligados a ele, certo? Então eu vou selecionar o empty, essa curva controla a câmera, então por isso que eu vou selecionar só a curva e não a câmera também. E por fim vou selecionar o root. Com esses três selecionados e tendo bem claro que o root tem que ser o último, tá? Eu vou apertar Ctrl P, que aí basicamente eu estou definindo uma relação de parentesco. Estou dizendo que os dois primeiros objetos que eu selecionei serão filhos do último que eu selecionei, tá? Aí eu vou clicar aqui em um objeto do tipo, um parente do tipo object, ok? E agora, quando eu mover esse círculo, toda a minha configuração do rig vai junto. E assim eu consigo alterar o movimento da minha câmera e das coisas de maneira bem rápida, tá? Mais uma vez, eu não coloquei aqui uma curva para a nossa mira seguir também, mas vocês têm a opção de fazer isso, como vocês acharem melhor. E isso conclui essa aula de rig, tá? De câmera rig. E eu acho que é isso, tá? Acho que ficou claro aqui para que eles servem, porque eles são importantes e como utilizar um tipo de rig que já vem pronto dentro do Blender e como criar o próprio rig de vocês para determinado tipo de movimentos que vocês precisarem de maneira assim mais prática, tá? Porque a K-Rig é excelente para esses tipos de movimento de câmera mais, digamos assim, mais consolidados pelo cinema, tá? Mas nem sempre vai ser o que vocês precisam. Então é isso, espero que tenham gostado dessa aula sobre Camera Rig e até a próxima.